7h06, estamos de volta com o Manhã News. Olha, uma doença antiga que teve seus primeiros registros em 1350, antes de Cristo, mas que tem o tratamento, começou a ser desenvolvido apenas na década de 80. Trata-se da hanseníase. E para falar sobre o assunto, conversamos agora com a especialista em dermatologia e hanseníase pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Magali de Oliveira Brasil. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa doença ela é muito antiga assim mesmo? Desses de 1300 e pouco? É muito antiga e, assim, os primeiros registros, assim, que a gente tem, que a gente estuda, ela está documentada na Bíblia, no Velho Testamento, né? No qual as pessoas que tinham pecados, elas eram castigadas com a doença de lepra, né? Antigamente conhecida como lepra, que é a mesma coisa que hanseníase, né? Hoje em dia, essa nomenclatura nós não utilizamos mais, porque ela tem até um tom pejorativo. Então, nós chamamos de hanseníase e não mais de lepra. Entendi. Doutora, mas o que é, então, a famosa hanseníase? Perfeito. É uma doença contagiosa, né, infecto-contagiosa, causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, né? É uma bactéria que ela é transmitida por via respiratória, principalmente, então, pelo espirro, pelas secreções nasais, secreção salivar. Por exemplo, pessoas que têm hábito de espirrar com a mão, ela transmite pelo aperto de mão, outra pessoa passa a mão na boca, nas vias aéreas e pode adquirir a doença. Falando dessa forma, lembra uma gripe, mas não tem absolutamente nada com a gripe, até porque é uma bactéria e não um vírus. E assim, por mais que seja fácil a forma de transmissão dela, não é todo mundo que desenvolve a hanseníase, só quem tem um baixo sistema imunológico que desenvolve a doença. Então, provavelmente eu, você, a Ju, qualquer pessoa já deva ter contato com essa bactéria, porém não desenvolveu a doença, porque o nosso sistema imunológico conseguiu combater essa bactéria. Então não é aquele motivo de preocupação. Não. Os sintomas, a pessoa que começa a desenvolver essa doença, são as manchas na pele? Sim. Começa por aí, doutora? O principal sintoma são manchas na pele, que elas podem ter diversas cores, mas principalmente as manchas brancas, ou às vezes avermelhadas, infiltradas. Infiltradas é a mesma coisa que inchadas e demaciadas. E a principal característica dessa mancha é a perda da sensibilidade. Então você encosta na mancha com a caneta esferográfica e o paciente não tem sensibilidade no local. A gente belisca a pele, ele não sente, encosta um tubo de ensaio com água quente e ele não sente a temperatura. Tá? E essas lesões, elas são mais facilmente encontradas nas áreas frias do corpo, como pernas, braços, orelha, face, né? E assim, qualquer médico recebe um treinamento para a identificação dessa doença. Não só o médico, como toda a equipe de saúde, que vai desde um assistente social até um fisioterapeuta e enfermeiro. E as unidades básicas, elas estão preparadas para acolher esse paciente com esses sintomas, né, com essas queixas, e encaminhá-lo diretamente para o médico, para ele fazer o diagnóstico definitivo e iniciar o tratamento. Entendi. E como que é o tratamento, então, da hanseníase? É curável? É curável. A coisa mais importante que a gente tem que esclarecer à população é que hanseníase hoje não é motivo para estigmatizar uma pessoa. Antigamente, eles ficavam reclusos em hospitais chamados de colônias, né, como em Jundiapeba ainda temos um, porém ele não funciona mais com essa função, né, não é mais uma colônia, as pessoas não precisam ficar reclusas. O tratamento é medicamentoso e é oferecido pelo sistema público gratuitamente. O tratamento varia de 6 meses em casos mais brandos da hanseníase chamada de poucos bacilos, até um tratamento de 12 meses para hanseníase de muitos bacilos. Então tem cura e quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor é a chance de cura e menor é a chance de sequelas. O grande problema da hanseníase são as sequelas, principalmente no sistema neurológico.
A mão engarra. Então, ele perde a função da mão, às vezes tem dificuldade no apoio dos pés, a face fica inchada, infiltrada, as manchas pelo corpo. Nesse caso, se a pessoa não fazer o tratamento, né? Abandonar e deixar correr. Assim. Perfeitamente. No início, já nas primeiras doses do medicamento para a hanseníase, você consegue eliminar esse bacilo, essa bactéria. E aí você já não transmite para os demais habitantes da casa. Doutor, e é por conta dessas sequelas que antigamente, no começo, quando se descobriu a hanseníase, tinha esse preconceito porque não tinha o tratamento adequado, então as pessoas sofriam as sequelas e aí surgiu esse preconceito todo? Exato. As pessoas tinham sequelas como queda de falanges, né, de extremidades, a queda da base do nariz, a orelha ficava muito inchada, infiltrada, perda de sobrancelhas, no espectro chamado de muitos bacilos, que é a multibacilar. A orelha fica daquele jeito. Exatamente, fica inchada, infiltrada. Né? Essa provavelmente é uma forma de multibacilos. Né? O paciente ele assume uma característica física como se ele tivesse uma carinha de leão, chamada facies leonina. Então ele perde a sobrancelha, aumentam os cabelos do couro cabeludo, ele fica com a orelha inchada, com o rosto inchado, semelhante a uma cara de leão. Essa é a face leonina, que é da hanseníase de muitos bacilos. Na forma de poucos bacilos, você tem geralmente menos de 5 lesões. Então, é caracterizada mais por manchas brancas ou manchas vermelhas, espalhadas pela face, às vezes, pelo tórax. Exatamente, essa é uma mancha vermelha infiltrada. Né? E se você encostar uma caneta esferográfica, o paciente não vai ter sensibilidade no local. Nossa, e dá a impressão que está até doendo, coçando, né? Ele não sente nada, é uma pele adormecida. Desculpa, nesse caso, por isso que a pessoa, quem não tem o conhecimento, pode achar que não é nada, né? Sim. Porque Exato. não sente dor ali, até fala, não é uma coisa para se preocupar, né? Exato. E no caso, assim, os pacientes que a gente faz o acompanhamento, a gente trata, dá o medicamento, essa parte que ele perde a sensibilidade é uma parte que está mais propícia a acidentes. Então, ele tem mais facilmente uma queimadura na mão, um calo, às vezes uma pedra no pé pode causar uma úlcera, uma ferida de difícil cicatrização. Então, a gente tem que dar uma atenção também para essas áreas com perda de sensibilidade, porque a sensibilidade é uma proteção do nosso próprio organismo para evitar acidentes. Entendi. Doutor, e essa perda de sensibilidade, então, é a principal diferença entre uma doença dermatológica comum para hanseníase? Perfeito. O diagnóstico diferencial de hanseníase, a gente encontra, assim, várias doenças, como os eczemas, que são as alergias da pele, pitiríase alba, que é uma mancha branca, muito parecido, vitiligo, que é uma mancha mais branca ainda. Só que, dentre todas essas doenças, a característica principal é a perda da sensibilidade. Nas demais doenças, o paciente continua sentindo o toque, o calor, o aperto. Na hanseníase, não, ele perde a sensibilidade e tem um risco maior de acidentes. Por exemplo, ele é capaz de ficar com a mão no fogo e não sentir nada. Entendi. Não está nem percebendo. Não percebe. Ali ele está destruindo ali aquela pele. Doutora, depois que a pessoa faz o tratamento, que é curado da doença, a hanseníase nessa pessoa pode voltar ou não? Olha, se ele continuar em contato com pessoas que sejam bacilíferas, ou seja, que possuem os bacilos, que estão transmitindo, ele pode adquirir novamente e necessitar de um novo tratamento. Todo paciente que recebe alta cura, ele recebe uma alta relativa, porque ele tem que fazer acompanhamentos, às vezes bimestrais, semestrais, anuais. O tratamento não é feito único exclusivamente pelo dermatologista, ele pode ser feito também pelo infectologista ou mesmo por um clínico de uma unidade básica de saúde e também um acompanhamento multiprofissional. Tem fisioterapeuta, é muito importante o trabalho da fisioterapeuta para prevenir as incapacidades provenientes da hanseníase, o ortopedista também, o neurocirurgião muitas vezes para descomprimir os nervos que ficam infiltrados na patologia. Então, é um trabalho de uma equipe multidisciplinar. O médico ele não atua sozinho no tratamento dessa doença.
E pode levar à morte, doutora, se não tratada corretamente? A não ser que ele adquira uma infecção secundária. O grande problema da hanseníase é o estigma mesmo, de quem não trata a doença, ele fica com as marcas da doença no corpo, no rosto, e ele pode ser facilmente apontado na rua. Então é necessário um diagnóstico precoce, o início do tratamento, para você não evoluir com o estigma da hanseníase. Eles não morrem da doença. Entendi. Doutora, a senhora que é especialista nisso, explica pra gente como está a situação hoje. Hoje, casos de hanseníase são mais raros ou são comuns? Como é que está hoje? Infelizmente, não é tão raro quanto nós gostaríamos que fosse. O ideal seria, né, pela OMS, que nós tivéssemos um caso para cada 100 mil habitantes. Porém, no Brasil, nós temos de 4,5 a 5 casos por cada 100 mil habitantes. E, particularmente, a nossa região é uma região endêmica. Entenda como temos muitos casos, né? Essa bactéria, ela vive ainda na nossa região. Então, nós temos que tratá-la, ela é endêmica na nossa região. Itacoaxetuba, principalmente, aqui em Jundiapeba, principalmente por conta do nosso antigo hospital de Jundiapeba. Temos muitos casos na nossa região. E, mundialmente, o Brasil, ele só se compara à Índia e a mais 5 países africanos. Então, temos muitos casos de hanseníase, sim. Nossa, hein? E as formas de prevenção, doutora? Bom, evitar aglomerações, né? Porque é muito mais fácil a transmissão do Mycobacterium para as demais pessoas. Lavar as mãos, higiene pessoal é muito importante. Uma boa alimentação, né, rica em verduras, frutas, para garantir um bom sistema imunológico para o paciente. Então, assim, essa é uma doença que, infelizmente, ela acomete pessoas de uma situação socioeconômica mais, assim, deficiente. Justamente porque eles vivem em aglomerados, são várias pessoas num ambiente muito pequeno, eles não têm uma boa alimentação. E, às vezes, a higiene dessas pessoas também é um pouco mais deficiente do que a das demais pessoas. Então, esse é o grupo de risco. Então, o grande segredo é o sistema imunológico, tem que estar tudo certinho. Tem que estar tudo certinho. Higiene, boa alimentação, casas arejadas, ventiladas, tá? E lembrando que, quando a gente faz o diagnóstico em um paciente, todos os demais da mesma casa, da família, eles devem ser analisados, examinados por profissionais da área da saúde, para também, para que sejam tratados caso haja necessidade. E aí eles recebem doses de vacina, não tem vacina para a doença, mas a BCG, ela confere uma certa imunidade aos demais indivíduos da família. Recebem orientações, muitas vezes cesta básica, para ajudar no incremento da alimentação. E o tratamento, como a senhora disse no começo, é feito pelo SUS, né? O Totalmente gratuito, feito pelo SUS, e já nas primeiras doses da medicação você elimina essa doença, essa bactéria. E por conta da vacina aplicada, por exemplo, nos integrantes dessa família, por isso que esse paciente não precisa ficar internado ou isolado? Exatamente. Esse paciente, ele era isolado antigamente porque a gente não tinha muito conhecimento do patógeno, né, da doença, da bactéria. Então, isso aconteceu lá pela década de 70. Então, eles ficavam reclusos em hospitais e, às vezes, eram até afastados da família, dos filhos. Os filhos, quando nasciam, eram saudáveis, eles tiravam do convívio familiar. Então, porque não sabia o agente etiológico, não sabia a evolução da doença, não sabia-se direito como que era a transmissão. Então, hoje, com o avanço da medicina, a gente sabendo de todas essas etapas, o paciente não precisa ficar recluso. Ele vive normalmente, trabalha normalmente e não transmite a doença. É necessário um convívio com o paciente com hanseníase para você adquirir. Você não pega a hanseníase de apertar a mão de um paciente em tratamento, de conversar
conversar algumas horas, de atender o médico, por exemplo. Senão todo médico seria rancênico, né? Então, você precisa de um convívio em ambiente fechado e má técnica de higiene para você adquirir. Não é tão fácil assim adquirir a hanseníase. E principalmente o sistema imunológico ser deficiente. Doutora, casos dessa doença aqui no Brasil, a senhora disse que se compara a alguns outros países da África e da Índia. Futuramente, a senhora, como médica especialista nessa área, acredita que futuramente o Brasil possa se livrar disso? Sim. Está caminhando para isso, doutor? Exatamente. Ano a ano, as unidades de saúde têm recebido treinamento, a Sociedade Brasileira de Dermatologia anualmente faz campanhas também contra a hanseníase, né, a favor da prevenção da hanseníase. Então, esse é um número que vai caindo lentamente, anualmente. Só que é difícil mesmo. A população brasileira é muito grande, nós temos ainda muita pobreza, muita falta de informação e são esses problemas que geram a doença. Sim, a falta de informação, interessante a senhora comentar, porque antigamente tinha o preconceito, tinha o nome de lepra, não se fala mais lepra, mas a má informação e o preconceito continuam, né? Continuam, justamente, principalmente naqueles pacientes em que o diagnóstico foi feito tardiamente. Então, eles ficam com algumas sequelas. Porém, esses pacientes, eles têm todo um estatuto, eles conseguem alguns benefícios, conseguem aposentadoria, alguns benefícios para diminuir um pouquinho esse impacto na vida do paciente. Porque esses pacientes que tiveram uma evolução da doença, muitas vezes eles não conseguem trabalhar, porque eles perdem a capacidade de segurar uma simples caneta, eles ficam com a mão em garra, porque o acometimento da doença, ele é neurológico, ele pega o nervo principalmente dos braços e das pernas. Essa é uma das sequelas que a senhora disse no começo, né? Exatamente. Então, ele fica impossibilitado de tratar e, por conta disso, ele recebe um auxílio, recebe aposentadoria e demais benefícios que é de direito desse paciente. E esses casos que mais tardios da doença, que a doença se agrava e a pessoa fica com sequela, ainda são muito comuns? São. Eu trabalho particularmente com hanseníase no município de Itaquaquecetuba e lá, por ser uma região bastante carente, nós temos muitas sequelas de pacientes com hanseníase. Aqui no município de Mogi das Cruzes, na época da minha residência, eu trabalhei no Hospital de Jundiapeba, trabalhei no Centro de Saúde CS1 com o doutor... esqueci o nome dele. Bom, de qualquer forma, tem muita sequela ainda, tem muitos pacientes com a sequela da hanseníase. Tá certo, então. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no E-News mais uma vez. Obrigada, eu agradeço a vocês. Obrigada, doutor, e até a próxima, com certeza. Bom dia. Bom dia.